Gente querida, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui para mais um ponto em questão. Hoje penso alto sobre aqueles dias. Tem dias em que a gente perde o senso de realidade, em que a gente fica sem referências. E eu queria começar com uma epígrafe que diz: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morrer. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Tem dias que é assim conosco, e acho que esse ponto em questão é para pensar como que a gente acolhe esses dias também. Eu dividi esse nosso encontro em 3 partes. Na primeira, o cerco. Eu vou trazer, a partir da tese, editado já no meu livro Minha Ariadne, a voz da dona de casa, artista, escritora, arte manualista, Ana, sobre seu momento no Cerco de Lisboa. O Cerco de Lisboa foi aquele momento em que os cruzados cercaram a cidade de Lisboa pelo mar, mais de 50 naus, e não deixaram ninguém entrar nem sair. E a peste se instalou. Então, eu vou trazer um pouco dessa angústia vivida pela personagem na carta que ela escreve ao filósofo G, que está em Cartagena. Depois, eu vou trazer a fuga. Através do livro da Christine Gruvet, nós vamos ler as 4 rotas de fuga que ela apresenta quando a gente está diante de uma angústia muito grande. Por fim, trago a afirmação através de um texto da Clarissa Píncola Estés. Então, começo com a carta de Ana. Lisboa, ano de 1147. Muito amado G, senhor do meu corpo, cristal de minha alma, rubi do meu coração. Passamos pelo agosto. Os cruzados, a liderança de Afonso, há 2 meses estabelecem o cerco. Muitos começam a enlouquecer, montes de restos e seres a produzir irrespirável ar. De cedo à noite, fervemos a água, moemos o trigo, cozinhamos as favas. Há bocas famintas a alimentar. A lida incessante, mesmo ao trancar dos portões, ao arder do fogo, lá e cá. Pensar as feridas é evento à exaustão. São pedaços de pernas, fragmentos de mãos, sobras de pele. Sobre restos de gente, pensos leves e brancos, finos fios de algodão a tafetar de giro inglês, tramados por mãos zelosas e constantes, em sutis movimentos de teares. Tanto zelo a produzir fraco tecido, irresistível a qualquer tração, insubmetível ao confronto. Então, ela está falando dessa gaze fina, né? Esse é o tafetá de giro inglês, tá vendo? Da fraldinha, ó. E ela está falando que esse tecido tão fino, né? Não resiste a nenhum tipo de tração, tão fragilizado, é ele
quem pensa os machucados, né? É ele que protege os feridos. Essa fragilidade, ao mesmo tempo, tão forte, tão necessária. E ela diz, tanta fragilidade a pensar os magoados, a curar os cancros. Ah, G, gasto raro toco de vela a escrever insanidades e delírios. Né? Aqui ela está falando dessa necessidade que a gente tem de dar língua a esses afetos que nos atravessam. Preciso disso, amado meu, para esgotar as palavras ao remetê-las a outros. E apesar de muitas vezes duvidar da vossa existência, após tamanhos anos de vida em ausência, ainda sois, sim, ainda sois, e sempre continuarás a ser o meu outro possível. E eu tornei-me agora a esgotada, a exaustiva, a estancada, a extenuada, a dissipada. Nos raros instantes em que fecho os olhos e embalo-me no sono, chegam-me os seres, assombram-me as vozes, as visões atordou-me, apontam o meu nada sei do desejo, minha vida em hábito, afasto-me delas, tranco-me na sala dos fios a fazer a gaze, a bater o tear, com querida doçura, com estimada leveza. Eis a loucura invadir-me, que o desejo sangra minha carne, calando-me a voz da mente e apaixonando-me pela inquietude da alma. Mergulho no infinito do tempo e do pensamento. Escuto o murmúrio dos povos, as orações dos crentes, os volteios da onda do mar a invadir o Tejo. Então, agora, né, depois desse devaneio que ela tem, dessa loucura, dessa necessidade de se manter trabalhando, fazendo a comida, mesmo sob o cerco, mesmo sobre a peste, né? Como que a vida ela se impõe, né? Aí eu vou ler essas 4 rotas de fuga. Eu tenho atravessado por essas rotas de fuga muitas vezes durante esses nossos tempos, né? E as rotas de fuga que a Christine Gruvet traz, ela diz assim: existe um momento em que se abrem rotas de fuga entre a impotência que a pessoa padece involuntariamente, né? A nossa impotência, e a impotência como possibilidade de se colocar a caminho, né? E a primeira delas que ela apresenta é a fuga para dentro. Na fuga para dentro é negada a possibilidade de empreender algo, de modificar algo. É como se a pessoa estivesse diante de um muro e não lhe restasse mais nada a não ser recuar para dentro de si mesma. Ao menos em si mesma e para si mesma, ela pode construir uma espécie de abrigo interior, um mundo paralelo onde ela pode se proteger contra todos os possíveis fatores de transtorno, onde se pode se sentir segura, onde nada perturbe a calma e harmonia criada por ela mesma. Depois ela vem falar da fuga para fora. Na fuga para fora, em verdade, é negada a possibilidade de melhorar algo, mas não a possibilidade de agir de alguma maneira. Frequentemente, a supremacia de determinada situação leva a pessoa, em sua impotência, a uma reação exagerada e até mesmo a uma ira cega, que algumas vezes se transforma em fúria intempestiva. Ontem eu vivi muito isso. Num momento como esse, a pessoa caminha para a ação. Mesmo que normalmente nada consiga, ainda assim pode causar um efeito destruidor. Dessa maneira, ao menos, não está inativa. É o que eu sentia antes. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Nem que seja bater nos antropósofos bolsonaristas. E ela assim transforma sua impotência em protesto. Nesse tipo de protesto, não é raro agir sem consideração e sem planejamento. Foi exatamente o que eu fiz.
Agora ela vai falar da terceira rota de fuga, explorar uma situação. Na terceira rota de fuga é negada a possibilidade de modificar algo na situação, mas não a possibilidade de tirar vantagem dela. É o que a gente tem visto demais com esses políticos por aí. Em todo lugar possível surge uma negociação que também traz vantagens ao trem. A mudança é reduzida a uma busca de vantagem. Quer dizer, que aquele político que estava defendendo o corte dos salários por 4 meses, agora virou o ícone, né, da pandemia. Uma vez reconhecida a vantagem, estamos prontos a fazer algo. Se algo não é mais vantajoso, é descartado, lançando-se o olhar em busca de novas chances. Aí ela vai trazer a quarta rota de fuga, relativizar. O último tipo de rota de fuga exclui, por princípio, a possibilidade de mudança. É um ceticismo, sabe? Vira e mexe, eu tô nesse lugar do ceticismo também. Toda tentativa de oferecer ajuda é vista com ceticismo e acompanhada de observações sarcásticas. Seja lá o que eu faça, não irá mudar nada. O mesmo que tivesse algum efeito não faria a mínima diferença para ninguém. No final, tudo fica como antes. A crença na mudança é uma ilusão. Basta olhar em volta para constatar que o mundo sempre foi assim. Eu até... pessoas que vêm assim dizendo que isso tudo que está acontecendo no mundo é para nos levar para um mundo lugar. Quando estou atacada por essa rota de fuga, acabo que até isso me dá asco, né? Toda e qualquer forma de entretenimento é a única resposta que faz sentido para essa postura existencial. Eu acho que além do entretenimento, também quando você se entrega ao mau humor, à depressão, também nesse lugar tem isso. Também esse domínio se desenvolveu uma indústria que atende a todos os âmbitos da vida social, com grande variedade de ofertas de diversões. Muito bem. E agora, para encerrar, eu queria trazer aquilo que eu chamei de afirmação. Então, falamos do cerco, onde a angústia, o impacto da realidade não diminui a necessidade de continuar fazendo comida, de continuar tecendo, de continuar atendendo a demanda da vida, né? Porque a vida inteira. No segundo, a fuga, né? Quando 4 rotas de fuga, onde você, diante de tamanha impotência, você consegue um jeito de sair disso. E agora, nessa carta que se chama Nós Somos Feitas para Esse Tempo, escrita em 2012 pela Clarissa Pinkola Estés, parece que foi escrita agora, não é? Eu chamo de afirmação. Diz ela, tenho ouvido de muitas recentemente que são profundamente, totalmente desnorteadas. Tenho ouvido de muitas pessoas recentemente que estão profundamente, totalmente desnorteadas. Elas estão preocupadas com o estado de coisas em nosso mundo atualmente. O nosso é um tempo de espanto quase diariamente e muitas vezes raiva justificada sobre as últimas degradações do que mais importa para pessoas civilizadas. Você está certa em suas avaliações. A arrogância de alguns aprovando atos tão hediondos contra crianças, pessoas idosas, pessoas pobres, os sem-tetos, os desamparados, é de tirar o fôlego. No entanto, encorajo-a, peço gentilmente a você, por favor, não deixe o seu espírito secar em lamentos nesses tempos difíceis. Sobretudo, não perca a esperança. Mais particularmente porque, de fato, nós somos feitas para esses tempos. Sim, por anos temos vindo a aprender, praticar, treinar
e temos esperado para fazer a nossa parte neste grande plano. Em qualquer tempo de escuridão, existe uma tendência de desistir. Ou quando as coisas estão erradas, ou quando pensamos que o mundo não tem conserto. Não se concentre nisso. Há uma tendência também de se sentir enfraquecida para deter o que está fora do seu alcance. Aguarde, ainda pode não ser o momento. Você está gastando o vento sem levar as velas. Nós somos extremamente necessárias. Isso é tudo o que sabemos. Não é nossa a tarefa de corrigir o mundo inteiro de uma só vez, mas corrigir a parte do mundo que está ao nosso alcance. Qualquer coisa, por menor que seja, onde uma alma pode ajudar a outra alma, ajuda a amenizar o sofrimento de uma parcela deste mundo. Não precisamos saber por quem agir, mas ajudando a quem sabemos que precisa, aumentamos a massa crítica em direção a um bem global duradouro. O que é necessário para a mudança dramática é o acúmulo de atitudes, acrescentando cada vez mais e continuando. Sabemos que isso não traz justiça e paz para todos na Terra, mas apenas para um determinado grupo pequeno, que não vai desistir durante o primeiro, o segundo, o centésimo problema. Uma das ações mais calmante e poderosa que você pode fazer para intervir em um mundo tempestuoso é se levantar e mostrar a sua luz. A sua luz. A luz da alma lança faíscas. Pode enviar até chamas, constrói sinais de fogo, faz as outras se incendiarem de luz. Exibir a luz da alma em tempos sombrios como estes é estar confiante e mostrar misericórdia para com os outros. Ambos são atos de imensa coragem e de grande necessidade nos tempos atuais. Almas em dificuldade captam a luz de outras almas que estão totalmente iluminadas e dispostas a mostrá-la. Se você gostaria de ajudar e acalmar um tumulto, esta é uma das coisas mais fortes que você pode fazer. Sempre haverá momentos em que você se sentirá desanimada. Eu também senti desespero muitas vezes em minha vida, mas não reservei uma cadeira para o desânimo ficar. Eu não vou entretê-lo, não permito que ele coma no meu prato. As boas palavras que dizemos e as boas ações que fazemos não são só nossas. Elas são também as palavras e ações daqueles que nos colocaram aqui. Gente querida, obrigada. Nos encontramos às 1h30 para continuar o nosso estudo, os 3 aprendizados da infância. E à noite, às 18h30, para a roda de conversa, artes manuais como potência afirmativa. Muito obrigada.